E aí pessoal, voltamos novamente com outra gameplay de treinamento de Lorcana, pela segunda vez contra um oponente online. Voltamos à lista Rubi, Safira, Agro, Control, que é a listinha que eu mais gosto e venho treinando. Nessa partida vamos enfrentar um oponente também jogando de agro, só que o estilo de deck de agro que ele está jogando é na forma de ganhar lore, ou seja, ele vai baixar a maior quantidade de personagens de custo baixo que zeram bastante lore quando dão quest e tentar ganhar o mais rápido possível assim. Eu jogo de deck agro, eu jogo de Madrigal Singers, Ambar Ametista, e o deck que ele está usando é Steel Ametista. Mas graças ao meu deck agro, eu sei muito bem como lidar com essa situação. Bom, pelo menos eu acredito que sei lidar. Vamos ver, né? O legal dos decks agros voltados para lore é que seus turnos são sempre muito explosivos. Mas quando você lida com decks tipo o meu, que é um agro voltado para o board, você sofre de um detalhe. Seus personagens são de custo baixo, o que acaba acarretando que sua força e sua vida também são baixos, e casando com o fato que eu consigo lidar muito bem com challenges, já que meu deck no early game é voltado para isso, acontece uma de duas coisas. Ou você vai descer e dar quest, e quando passar o turno para mim eu limpo seu board, ou eu vou brincar a minha mão e não vou conseguir controlar a quantidade massiva de personagens que você coloca. Uma dessas duas coisas provavelmente vai acontecer. Lembrando novamente que meu deck é voltado para a mecânica de boost. Mecânica essa que eu pago para colocar uma carta virada embaixo de um personagem para lhe dar um buff de atributos ou um bônus de efeito. Nessa partida específica, o Scrooge Fantasma é o meu melhor amigo, já que ele entra rápido no jogo, custando apenas 2 tintas. E ele cresce de atributos muito rápido, pois cada carta embaixo dele dá mais 1 de dano e mais 1 de vida, e seu custo de boost, que é 1, é muito barato, permitindo assim que eu faça isso praticamente todo turno se eu tiver mana sobrando. Enquanto vocês acompanham a gameplay, vão percebendo que o oponente vai disparar na contagem de lore, mas também vai acabando os recursos da sua mão, já que eu estou tirando tudo que ele colocar. O oponente teve o primeiro e segundo turno muito explosivos, conseguindo com 2 cartas fazer 4 de lore, graças ao pet da Pocahontas, que é um custo 1 que gera 2 de lore quando dá quest. Mas claro que um personagem forte assim de custo baixo tem um viés. No final do turno, se ele tiver exaurido, para manter ele em jogo, o dono dele tem que descartar uma carta. Da mão para manter ele em jogo se ele tiver exaurido. Meu oponente percebeu bem cedo que isso não seria muito viável, até porque se esse bicho ficar no campo eu mato ele em um instante quando passar o turno para mim. Meu oponente vai jogar algumas cartas que serão um pouco problemáticas de lidar, como por exemplo a canção Você Quer Brincar na Neve. Ele me faz escolher entre dizer sim ou não. Se eu disser sim, ele ganha 3 de lore, e se eu disser não, eu tenho que mandar um personagem meu pro fundo do meu deck. Dependendo muito da situação, pode ser um grande problema, pois tirar a presença de campo é tão ruim quanto dar 3 de lore pro oponente. A minha regra para lidar com essa carta, já que eu uso ela no deck dos Madrigal, é a seguinte: se o oponente tiver menos do que 10 de lore, eu dou os 3 de lore para ele. Se ele tiver acima dos 10, eu provavelmente cogito a ideia de mandar qualquer bicho pro fundo do deck, principalmente lidando com decks rápidos, assim como o dele. A segunda carta problemática que vocês vão ver durante a gameplays é o Hades Fazedor de Acordos. Quando ele entra, meu oponente seleciona um personagem meu, e eu tenho que escolher, ou deixo ele comprar 2 cartas, ou eu sou obrigado a mandar esse personagem pro fundo do deck. Novamente, outra decisão chata de lidar, mas eu sempre vou deixar ele comprar 2 cartas, porque a minha presença de campo é muito mais importante do que a quantidade de cartas que ele tem na mão. Ah, Rick, você está dando muito recurso para o seu oponente. Eu sei, mas como eu consigo limpar qualquer coisa que ele colocar, eu vou tentar garantir a virada na porrada, que é o único jeito que eu tenho de lidar com esses decks. O combate para mim é muito importante, e tirar corpo que bate no personagem do oponente é literalmente pior do que dar carta para ele comprar para colocar bicho pequeno em campo. A estratégia aqui vai ser a mesma que eu jogo sempre.
turno 1 e turno 2, colocar personagens com boost forte e ir montando as mesas aos poucos. Quando eu fizer tudo isso, eu vou fazer tudo isso para evitar que o oponente esteja gerando lore igual um louco, a ponto de eu não conseguir voltar para o jogo mesmo controlando bem a mesa, o que é possível. Se ele produzir uma quantidade de lore muito grande no início e eu não conseguir controlar a mesa, eu não vou conseguir voltar, porque minha produção de lore é lá pro late game, lá pro set de mana. Eu não vou conseguir controlar tanto quanto eu gostaria. Depois que eu conseguir controlar a mesa, eu vou desenvolver o meu board e minha tinta. E quando eu desenvolver meu board e minha tinta, eu vou colocar o Tamatoa para começar a chegar no letal. O Tamatoa, lembrando a todos, é um personagem de custo 7, com a incrível habilidade de ganhar mais 1 de lore para cada carta que eu coloco embaixo dos meus personagens durante o meu turno. Um turno mais ou menos forte do Tamatoa, eu consigo produzir 5 a 6 de lore. E isso é muito, tá? Mas tudo vai depender de como eu vou lidar com a velocidade do deck do oponente. Até porque não adianta eu chegar à quantidade de tinta do Tamatoa se o oponente estiver a 2 ou a 3 de lore de ganhar o jogo. Essas partidas online, como eu ainda estou treinando e vendo o melhor jeito de trazer conteúdo para vocês aqui de Lorcana, eu tenho preferido jogar a melhor de um. E falando em conteúdo, se vocês quiserem a decklist ou um guia rápido desse meu deck, deixa aí no comentário. Pode deixar no comentário também ideias de vídeos e dicas de misplay que eu cometi ao longo do jogo. A ideia não é só eu me divertir com o conteúdo, mas trazer algo que vocês gostem de assistir, assim todo mundo fica feliz e o canal se dá bem. Eu não entendo muito ainda de Lorcana, eu tô aprendendo meta e como que o jogo se comporta, mas a combinação de cores rubi e safira que eu uso é uma das combinações que eu menos vejo vídeo de conteúdo, e me faz realmente questionar um pouco se essa combinação é tão fraca assim no meta. Eu sei que safira joga muito bem com ametista, mas rubi é uma das cores que o pessoal nem cogita nos decks. E a pior parte disso é que é a minha combinação preferida, não por sinergia, mas porque a gente tem combos bem interessantes nessa combinação de cores. Por exemplo, o meu deck de Bela Itens possui um combo de turno 1 com 1 de mana e eu fazer uma jogada de 8 de mana. Claro, a mão tem que vir digna de eu conseguir fazer isso, tem que vir todas as peças chaves. Já tem vídeo falando desse combo aqui no canal, se quiserem conferir, tá nos shorts. Se vier o combo, é bem poderoso, mas se não vier também o deck consegue desenvolver bem. Eu ainda quero testar a mecânica de boost, que foi uma das que eu mais gostei com a variação de âmbar e safira, que é um deck voltado mais para o controle também, só que não é um controle de board. Ela usa um Simba custo 7 fortíssimo, e é o deck bem mais voltado para o ramp, com a ideia de jogar ele ou Tamatoa bem rápido. Quando as cartas do pedido chegarem nas minhas mãos, eu com certeza vou testar e trago um vídeo com esse deck para vocês. Tem outro deck na lista de testes, que é o Powerline junto com o Max nas cores Rubi e Esmeralda. Tem muito deck ainda para trazer conteúdo para vocês. E se vocês estiverem gostando do conteúdo de Lorcana, deixe suas opiniões aí. É muito legal trazer um conteúdo que vocês gostam. E eu tô bem com hiperfoco em Lorcana, porque eu gosto muito da Disney. Eu já falei em alguns outros vídeos. Eu gosto muito de Lorcana por ele ser simples, fácil, dinâmico, mas profundamente estratégico. Bom, essa partida, apesar do oponente ter vários truques e jogadas para tentar atrasar o meu jogo e desenvolver a lore dele rápido, o meu controle de campo foi e será o suficiente para ele perceber que ele não tem como voltar mais na partida e conceder a partida, levando a gente à primeira vitória, pois o oponente percebeu que não tinha recurso para usar para ganhar o jogo e nem alcançar o estado que o meu tabuleiro já estava desenvolvido, dando a gente a primeira vitória com esse deck online. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, comentário e compartilha. É muito bom ver engajamento, porque me anima mais ainda de gravar vídeos. E tudo isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima.